Pessoal, muito bom dia a todos. Vamos dar início à nossa aula sobre ações educacionais em saúde e segurança do trabalho, né, dentro da disciplina aí que nós estamos abordando na unidade curricular número 11 do técnico em segurança do trabalho. As ações educacionais em segurança e saúde do trabalho, né, elas fazem parte aí da nossa unidade curricular número 11, justamente nesse momento que a gente trabalha também aí o planejamento, elaboração, né, e aplicação das campanhas educacionais voltadas à saúde e segurança do trabalho, né, em conjunto com as outras disciplinas, né, voltadas aí o programa de atenção à emergencial, a ações relacionadas à CIPAT, né, elas fazem parte dessa unidade curricular número 11. Eu me chamo Antônio Monteiro Conrado Júnior, sou professor aqui do Senac Araraquara. Agradeço a todos que estão acompanhando essa aula de maneira remota, né, aqui transmitida pelo Skype, e você que também está assistindo a nossa aula pelo YouTube neste momento, né, está acompanhando a gravação dessa aula, tá bem? Falando um pouquinho aí sobre como a gente vai trabalhar essas aulas, né? São 4 aulas, então, da mesma forma que a gente trabalhou as matérias como andragogia e ainda mediação de aprendizagem, eu vou passar aí alguns slides, a minha voz vai ficando aqui de fundo e a gente pode ir conversando aí mediante a necessidade, tá bom? Então, quando eu falo sobre ações educacionais em saúde e segurança do trabalho, eu preciso lembrar que nós aprendemos por repetição, né? Então a gente falou em algumas outras matérias aí, justamente na mediação de aprendizagem e na andragogia, que o técnico em segurança do trabalho ele atua como educador, né? Ele atua também como um professor, um docente, né? Não necessariamente dentro de uma escola, mas também dentro da sua indústria, dentro da sua empresa, da empresa com que ele presta serviço ou ele trabalha, porque ele atua com educação também, né? Ele atua com educação junto aos funcionários daquela empresa. Quando a gente fala ainda sobre ações educacionais, eu preciso lembrar a vocês que nós vivemos num país que não tem uma cultura, né, de buscar a prevenção dos acidentes de trabalho. É um país que ele tem um pensamento um pouco antiquado pelo que a gente vivencia, né, e não passa aí orientações sobre primeiros socorros para as crianças, não passa orientação, né, para aproveitar aí a sua TV aberta, a rádio, para falar sobre prevenção de acidentes de trabalho ou como agir, né, mediante esses casos, né? Então a gente acaba sendo obrigado a buscar os poderes do Estado, né, como o Corpo de Bombeiros e SAMU, para que a gente receba, né, orientações de como fazer esse primeiro socorro, tá bem? É um dos meios, né? É um meio que dá certo, que é correto, mas eu acredito sempre que você está ali agindo na linha de frente, isso pode favorecer bastante aquela pessoa acidentada. Mas quando a gente fala sobre ações educacionais em saúde e segurança do trabalho, eu acabo de falar que nós trabalhamos com repetição, trabalhamos com orientação, e a ação educacional ele é um movimento contínuo na vida do trabalhador. Justamente quando a gente aborda questões de saúde e segurança do trabalho, a gente precisa trabalhar com uma educação continuada junto com esse funcionário. Só fazer uma propaganda aqui rapidamente, né? Lembrar que se você está aqui no canal Quem Ensina Aprende, inscreva-se aí no canal, ative o sininho de notificações, dê o like, curtir o joinha, para que a gente cresça esse canal e aproveite esse momento aí de distanciamento social, de isolamento, para que a gente consiga interagir através do YouTube, através do nosso chat aqui no Skype, né? E também falando da minha rede profissional aí, o LinkedIn, no qual vocês podem fazer contato comigo também, tá bom? Então, quando a gente fala aí sobre essas ações educacionais e, consequentemente, sobre as aulas, né, a gente está disponibilizando no YouTube e também no LinkedIn. Então, vamos começar aqui falando sobre o tipo de ações educacionais em saúde e segurança do trabalho. Eu vou usar duas siglas, né, de maneira bem contínua aqui, bem comum, que é comum no nosso vocabulário, né, é uma questão no qual a gente aprendeu lá nos primeiros dias de aula, né, toda vez que a gente observar essa sigla SST, significa Saúde e Segurança do Trabalho.
né? Então, toda vez que a gente abordar aí a saúde e segurança do trabalho, ela vai estar associado que a saúde, ela necessita existir no ambiente de trabalho, justamente também para que o trabalhador trabalhe em segurança e vice-versa. Precisa da segurança para que o trabalhador retorne para a sua casa com saúde. E o TST, né, que é ligado aí à nossa área de técnico em segurança do trabalho. Então, quando a gente aborda aí esse tipo de ações educacionais em saúde e segurança do trabalhador, o objetivo sempre será fornecer subsídios para identificar os tipos de ações em saúde e segurança que podem ser realizadas e as suas devidas características. Então, quando eu abordo as ações educacionais, eu trago desde de panfletagem, né, entregar panfletos de orientação, até uma prática que não é muito comum nos dias de hoje, né? A gente prefere fazer uma imagem bonita, uma arte bonita e encaminhar pelo WhatsApp, né? Mas aquela população que não utiliza tanto o WhatsApp, ou que não tem tanta ligação com a tecnologia, ela precisa sim receber um panfleto impresso para que ela receba ali as suas ações, né, ou orientações para que você faça essa orientação educacional em saúde e segurança do trabalhador. Então, na imagem ali, a gente vê provavelmente uma faixa, né, falando sobre o uso racional da água, né, é uma forma no qual o técnico de segurança também pode trabalhar, principalmente dentro das indústrias, dentro das empresas, para que que utilize esse bem, né, de maneira rentável, de maneira racional, para que não gere um excesso de uso de maneira inadequada, né, da água. Definir as atividades, né, a linha B ali, a alternativa B, né, na sequência, definir atividades para a realização de ações educacionais. Então, o próprio SESMIT, né, o próprio Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, necessita realizar ali um levantamento de quais atividades e qual a relação que deve ser observada em relação à empresa, em relação à indústria, em relação ao seu ambiente de trabalho. Então, na reunião que pode ser feito de maneira anual, de maneira comum ali dentro das indústrias, das empresas, fazer esse levantamento, qual é o nosso calendário, o nosso cronograma de atividades ao longo do ano que se inicia. Então, lá em janeiro, vamos falar sobre o quê? Qual que é o tema que a gente pode abordar? Fevereiro, qual que é o tema que nós podemos abordar aí, voltando numa perspectiva de ações educacionais? Março, abril, maio e por aí vai. Ao longo desse cronograma, né, ao longo desse calendário, a gente vai apresentar as atividades e a realização dessas ações de maneira educativa, né, educacionais. E por último aqui, né, propor ações educacionais de segurança, meio ambiente e saúde. Nós já falamos bastante isso em sala de aula, mas vale a pena a gente comentar durante essas aulas de formato remoto, que o técnico em segurança do trabalho, ele não é somente, né, um inspetor de segurança, ele não é somente o técnico de segurança que atua de uma maneira restrita, né, voltada aí aos riscos ambientais e ocupacionais da empresa, né? O técnico em segurança do trabalho, ele tem essa conotação, né, lá na sua prerrogativa de regulamentação do seu cargo, trabalhar com segurança, mas ele também, né, precisa trabalhar aí com meio ambiente e saúde, com uma visão bem mais abrangente, mais holística, bem mais específica, porque ele também será aí um educador dessa área de segurança, meio ambiente e saúde, para que ele aborde, né, questões aí, por exemplo, como o uso racional da água, voltado ao meio ambiente, e em uma situação bem comum, né, na nossa região aqui, principalmente na nossa cidade de Araraquara, campanhas contra a dengue, né? Não é somente na sua casa, né, que haverá ali aqueles focos de dengue, de larvas de dengue, mas também na indústria, né? Via de regra, no período de verão, nós temos aquelas chuvas rápidas, né, que elas certamente aí vão criar um ambiente propício, né, para proliferação e ainda para provável, né, virar ali um criadouro, né, do mosquito da dengue, né, o Aedes aegypti, e de certa forma, né, compete ao técnico em segurança, se a empresa porventura tiver ali um técnico em meio ambiente,
que é uma situação bem rara, tá, pessoal, nos tempos atuais. Nós não temos uma obrigação, né, legislativa em ter um técnico em meio ambiente dentro das empresas, mas algumas empresas com uma pegada, né, com uma visão mais ambiental, mais voltadas aí aos critérios de meio ambiente, elas procuram contratar um técnico em meio ambiente para fazer esse trabalho. Mas se porventura não tiver, isso acaba caindo aí, né, na responsabilidade do técnico em segurança também. Lembrando que não é só uma questão de trabalho, mas também existe uma relação clara, né, que se o trabalhador ele estiver adoecido por dengue, né, ele certamente não irá trabalhar. Então, isso gera um impacto aí no absenteísmo, na dificuldade da manutenção daquela mão de obra, e, de certa forma, o técnico em segurança do trabalho, ele também atua, né, voltando aí com princípios de segurança, não somente de segurança, mas de meio ambiente e saúde também. Dando continuidade aqui, nós vemos ainda, né, na letra D, né, desenvolver capacitações de saúde e segurança do trabalho. Quando a gente fala sobre essas capacitações, eu posso citar diversas aqui, principalmente nas ligadas nas normas regulamentadoras, conforme a gente já falou sobre isso também, mas nós temos lá as capacitações que elas são obrigatórias, né, no que diz respeito às normas regulamentadoras. Então, o operador de empilhadeira, de acordo com a NR11, que fala lá sobre movimentação e transportes e armazenamento de materiais, necessita ter uma capacitação, necessita ter um treinamento e, de certa forma, também necessita ter uma reciclagem. Quando eu falo de capacitações, eu vou lá para a NR17 agora, lá no seu anexo 1, que fala sobre se fala sobre supermercados, né, os operadores de checkout, eles precisam também receber uma operação, né, um treinamento de operadores de checkout durante 2 horas no mínimo. Então, quando a gente aborda essas questões, lembrando, né, que essa capacitação ela é de caráter obrigatório por causa de fins de atendimento de uma norma regulamentadora. Então, quando nós falamos sobre obrigação, não tem como você alegar técnico em segurança do trabalho, não tem como você alegar que você não sabia dessa necessidade. Você pode estar aí com o seu cronograma um pouco atrasado, se for o caso, mas a capacitação ela deve ser desenvolvida e ela deve ser implementada visando sempre a saúde e a segurança do trabalhador. Na letra E, identificando as necessidades de implementação de eventos, treinamentos e programas de saúde e segurança do trabalho. O tópico aqui, né, a gente abordar a implementação de eventos, treinamentos e programas de saúde e segurança do trabalho, podem ser, por exemplo, com a própria CIPAT, né, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, mas não necessariamente esperar, né, a realização dessa CIPAT. Lembrando, né, apenas fazendo um adendo aqui, que a CIPAT, quem organiza, quem realiza e quem deve colocar ela para funcionar, para ser realizada, é de competência da CIPA daquela gestão, e não é competência do técnico em segurança do trabalho realizar. Ele pode auxiliar, ele pode dar o suporte, né, mas não é competência do técnico realizar a CIPAT. A competência do técnico é assegurar que ele fez um bom trabalho, né, no processo eleitoral de CIPA, fazendo a captação ali de pessoas que realmente queiram trabalhar com a prevenção de acidentes, e na sequência, se assegurar também que a CIPA ela foi bem treinada para realizar a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. E nós temos outros eventos que podem ser de competência do técnico em segurança do trabalho, como, por exemplo, a gente está trazendo aqui, né, uma figura aí que foi muito difundida ao longo dos anos anteriores, né, principalmente do ano de 2019, 2018, que é a campanha chamada Maio Amarelo, né, a campanha relacionada às vítimas de acidente de trânsito, né, justamente quando a gente fala sobre esses eventos, eles podem ser realizados de acordo com as características de um calendário, né, então nós temos lá, por exemplo, o Maio Amarelo, nós temos o Junho Vermelho, nós temos todas essas, Outubro Rosa, Novembro Azul, nós temos todas essas funcionalidades, essas realizações voltadas na segurança do trabalho.
né? Eu lembro aqui também o Abril Verde, que é relacionado às vítimas de acidente de trabalho. E quando a gente fala sobre esses eventos, eles precisam sempre ter um objetivo, né? E lembrando que esse objetivo ele não é somente restrito àquele mês, mas sim para todo o restante do ano. Nós temos também a necessidade de realizar treinamentos, né? Então, quando a gente fala sobre treinamento em saúde e segurança do trabalho, nós temos os treinamentos que são voltados à nossa prática, né, da gestão de saúde e segurança do trabalhador, perante o que está lá observado nas normas regulamentadoras, mas nós também temos aí alguns programas a serem inseridos, como o próprio Programa de Saúde e Segurança do Trabalho, né, seja ele o PPRA ou o PCMSO. O PPRA é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais ou o Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional. Toda vez que a gente pega, né, para abordar essas questões, né, vamos lembrar que sempre que existe uma obrigatoriedade na realização desses programas, mas essa necessidade de trabalhar com a conscientização dos trabalhadores é uma maneira contínua, né? Não existe somente colocar esse treinamento dentro do PPRA, lá no seu cronograma, né, e deixar isso dentro da gaveta, né, guardado. Esse documento ele tem que ser um documento vivo, ele tem que ser aplicado justamente para que ele faça parte, né, do programa de prevenção, e não somente de um programa de arquivo, né, um documento de arquivo da saúde e segurança do trabalhador. Identificar os treinamentos específicos de acordo com a atividade a ser realizado, né? Então, não tem o porquê eu falar sobre um treinamento de trabalho em altura para uma empresa de mármore, né? Uma empresa que trabalha com marmoraria, a não ser que eles tenham a necessidade de subir em altura, ter ali a necessidade, né? Mas é muito melhor eu trabalhar ali como um programa de conservação auditiva por causa do uso de equipamentos, um programa de prevenção respiratório, justamente porque nós temos o componente ali no processo de corte do mármore, né, das pedras, que pode gerar ali infecções e doenças respiratórias. Então, as atividades, né, os treinamentos têm que ser realizados de acordo com a atividade específica daquele ambiente de trabalho. Identificar os treinamentos específicos de acordo com a atividade a ser realizada, ela está intrinsecamente ligada, né, está diretamente ligada com o item anterior, que é a necessidade de implementação de eventos, treinamentos e programas de saúde e segurança do trabalho. E aí vamos começar a falar primeiramente sobre uma atitude, né, que é voltada aí a ações educativas, que são as campanhas. Então, quando a gente fala sobre campanha, né, é cada vez mais frequente notícias e relatos de acidentes e de pessoas que apresentam algum problema de saúde em função das atividades profissionais executadas ao longo da vida, né? Então, quando a gente fala sobre campanha, preciso necessariamente entender que ela está ligada, né, às notícias e relatos de acidente, seja porque a pessoa ela não foi orientada, né, de maneira correta, ou necessariamente, né, que ela não cumpre, né, aquelas orientações. Então, nós vemos uma imagem aqui nesse slide, né, de uma pessoa ali, provavelmente um idoso, né, uma criança ali, mas se fingindo por idoso, ou um deficiente físico, né, que está atravessando a rua, e o papel, né, daquele motorista é justamente proteger, né, o pedestre e aguardar ali na faixa, independente, né, de ter ou não uma sinalização, um semáforo, né, a preferência, né, até de maneira punitiva, né, a preferência sempre será do pedestre, porque ele está atravessando na faixa, no local no qual foi previsto para ele atravessar. O que nós vemos na realidade, né, o que nós vemos na teoria é o que ocorre aqui nessa foto. Mas o que a gente realiza, o que a gente observa na realidade, na prática, no dia a dia, é que se o pedestre colocar ali o pé na saída um pouco da calçada e colocar o pé na rua ali, no asfalto, se ele não tomar o cuidado, o motorista, ele vai simplesmente passar com o carro em cima da perna daquele pedestre.
vai acabar atropelando aquele pedestre e ainda vai xingar ele, ainda vai falar palavras de baixo calão ali, porque ele atravessou a frente do seu carro, né? Isso não somente dentro das vias públicas, né? Nós vemos isso também, nós precisamos agir dessa forma também dentro das indústrias. Então, se há uma faixa de pedestre e o carro ele observa ali, ele verifica, né, que o pedestre precisa atravessar, o carro ele tem que parar, ele tende a parar ali, né, no seu trajeto para dar preferência para o pedestre. Mas eu lembro de um episódio, uma vez, né, uma certa vez eu estava dentro de um supermercado, e o supermercado tem um estacionamento amplo, né, dentro desse supermercado, e uma pessoa, né, uma senhora idosa, ela parou, né, o seu carro para que uma outra pessoa passasse, né, na sua faixa de pedestre. Só que ela não contava, né, o pedestre não contava que na outra faixa já vinha, né, um senhor um pouco mais velho também, né? E ele não parou, ele não fez o mesmo da outra condutora, né? E no momento em que aquela pessoa que estava atravessando agradecia a primeira condutora, né, por parar ali antes da faixa, né, para deixar a pessoa atravessar, a outra pessoa que estava numa caminhonete simplesmente acabou atropelando o carrinho daquele pedestre. Então, vocês imaginem o nível de falta de educação, né, do nosso povo, do brasileiro de forma geral, né? Não são todos, felizmente, mas grande maioria acabam não observando a faixa de pedestre, muito menos aquela pessoa que está atravessando na faixa. Então, se a pessoa ela age dessa maneira dentro de um supermercado, que é um ambiente que nós temos que estar atentos, né, como toda via pública, né, imagina como ela trata, né, os pedestres, as motos, os ciclistas, né, imagina como ela trata as pessoas no dia a dia, tá? Então, é uma situação, né, que obviamente a pessoa, depois que ocorre, né, ela põe a mão na cabeça e fala, puxa, eu deveria parar ali antes da faixa. Mas no momento em que ela desce do carro, que ela vai verificar a situação, primeiro argumento que vem ali é você não está vendo que o carro está atravessando, quando deveria ser o inverso, né? Ela deveria estar observando que o pedestre está atravessando na faixa, tá bom? Os dados resultantes da pesquisa, né, verificando aqui nos slides, né, verificam a proporção de pessoas que apresentam problemas de saúde relacionam às atividades profissionais são alarmantes. E de quem é a culpa? A culpa ela acaba caindo sobre a própria organização, sobre a própria empresa, porque o papel da empresa não é somente produzir, ela também é um agente modificador daquela comunidade em que ela está inserida, e acima de tudo, ela se torna ali um ambiente de saber, um ambiente de orientação para aqueles trabalhadores, para que eles se tornem ali multiplicadores de segurança, tá bom? Então, um trabalhador que ele recebe orientações de educação em saúde e segurança do trabalho, ele naturalmente, né, é um multiplicador dessa saúde e segurança para que não cause maiores acidentes, seja no trânsito, seja em casa, seja onde for. Tá? Ele sempre vai lembrar aí de você, técnico de segurança do trabalho, que orientou ele a atravessar na faixa, a dar preferência aos pedestres, obedecer a sinalização de trânsito ou ainda obedecer o que nós dizemos aí relacionado à saúde e segurança do trabalho, ao trabalho em altura, né? Não sendo somente na empresa, mas em casa, cuidados com painéis energizados, principalmente aí nesse momento que muita gente está realizando reparos domésticos. Então, quando você, técnico em segurança, orienta os profissionais de maneira correta, né, certamente ele leva isso para o resto da vida, para o restante da vida. E aí a culpa, né, quando a gente fala sobre as campanhas, a culpa ela reside exclusivamente na falha humana, na falha do ser humano.
muitos pesquisadores, psicólogos, profissionais aí da segurança questionam essa conduta de falha humana. Mas existe uma corrente, né, uma pesquisa bem abrangente no que diz respeito à falha humana, que a falha humana ela ocorre porque ela é inerente ao ser humano. Tá? Então, não tem como o ser humano falar que essa falha foi ocasionada pelo acaso. Muitas vezes o acidente ele ocorre porque o trabalhador ele esquece, ele deixa, né, de colocar os seus pensamentos no momento correto e acabam realizando, né, algum ato inseguro, uma condição, né, no qual gera ali uma provável condição de insegurança ou uma situação propícia para um acidente. Tá? Então, nesses casos, quando a gente fala sobre a falha humana, observa-se que algumas pessoas usam o meio de transporte para se deslocar para o trabalho e como elas executam suas tarefas diárias. Vai chegar um momento que essas tarefas diárias elas vão cair no modo automático. Né? Quantas vezes você já não parou, já saiu andando com o carro, né, ou com a moto, e só depois lá do terceiro ou quarto quarteirão você reparou que estava sem o cinto de segurança. Ou se não fez ali, não afivelou, né, a própria, não afivelou ali o capacete. Então, quando a gente fala sobre essa falha, ela é natural do ser humano. Algumas pessoas já deixam até afivelado, né, até amarrado, né, aquela cordinha do pescoço ali do capacete, justamente para que não se esqueçam dessa situação. Não é surpresa verificar que os acidentes e afastamentos por problemas de saúde ocupacional, elas ocorrem em função da falta de cuidado e as observâncias das leis que regulamentam e regem o trabalho. Então, não necessariamente a saúde e segurança do trabalho, ela vai ser o fio condutor ali, o principal motivo, né, que vai gerar ali a prevenção de acidentes de trabalho. Mas eu preciso, em contrapartida, de uma participação efetiva dos trabalhadores, tá bem? Então, toda vez que a gente observa essa situação de acidente, ela geralmente em 90% dos casos aí, será um acidente ocasionado por desatenção, né, por excesso de confiança, e não necessariamente você implantar um programa de saúde e segurança do trabalhador vai gerar ali a certeza que não haverá um acidente, tá bom? Esses acidentes eles podem acabar acontecendo justamente por causa da falha humana que é inerente à capacidade do ser humano. Nós, seres humanos, somos pessoas que cometem erros, tá? Esses erros podem ocasionar ali numa vida, num acidente mais grave, e de certa forma também pode prejudicar bastante o trabalho de todos os envolvidos. Trazendo aqui alguns dados, né, principalmente o último dado que nós tivemos aqui da quantidade de acidentes de trabalho, né, do ano de 2018, nós tivemos aí 755.980 casos de acidente de trabalho no Brasil. Então, muita gente associa, né, e eu vou fazer até uma compilação aí um pouco prejudicada, né? Nós temos aí alguns casos, né, do novo coronavírus, né, ocasionado pelo Covid-19, né, o Covid-19 ocasionado pelo coronavírus, na verdade. Os acidentes de trabalho, eles são superiores nesse momento, né, que nós estamos vivendo de pandemia. A quantidade de acidentes de trabalho são maiores do que a quantidade de vítimas, né, principalmente vítimas fatais. Nós temos, neste momento, aproximadamente aí 45 mil mortes, né, e só acidentes de trabalho nós tivemos 755 mil, tá? Então, bastante aí somente no ano de 2018. Esses são os dados mais atualizados aí da Previdência Social, mas quando a gente fala sobre esses acidentes de trabalho, leva-se em consideração que uma estimativa que somente 551 foram registrados como CAT, né, como a comunicação do acidente de trabalho. Então, se a gente for observar ali o orçamento da Previdência Social, do INSS,
de todo o Ministério da Economia, muito dinheiro relacionado ao acidente de trabalho, como se fosse uma torneira aberta, né? Está sendo perdido, vamos falar assim, porque não se investe tanto em proteção de saúde e segurança do trabalhador. Então, aproximadamente ali 204 mil acidentes não tiveram registro. Então, essa é uma realidade que nós presenciamos no dia a dia da profissão do técnico em segurança, que se fôssemos colocar na ponta do lápis, se a gente fosse pegar lá e fechar a conta, né, no final, haveria muito maior, os acidentes, né, seriam muito maiores relacionados ao prejuízo que nós temos enquanto profissionais da saúde e segurança do trabalho, porque os próprios técnicos de segurança, para atender uma necessidade da organização, das empresas, que é o local no qual eles recebem orientações de não abrir um acidente de trabalho, de não comunicar a Previdência Social, isso acaba gerando um impasse estatístico e, acima de tudo, né, uma subnotificação. O que é essa subnotificação? Os números reais são 755 mil aproximado ali. Entretanto, para não ficar muito feio, né, vamos dizer assim, esses números eles são subnotificados, né, para aproximadamente 204 mil, 200 mil acidentes são subnotificados e não tem registro. Então a gente perde uma oportunidade de melhoria, justamente porque as organizações, as indústrias, as empresas, elas não querem comunicar aquele acidente, tá bem? Em outras situações ainda, o próprio trabalhador não conhece, né, a gente já falou isso diversas vezes em sala de aula, o trabalhador ele não conhece os seus direitos trabalhistas. A gente passa na escola ali 9, 10 anos estudando, e em nenhum momento é falado sobre os direitos e deveres dos trabalhadores. Isso vai ser abordado, né, através de um primeiro contato, né, no emprego, seja com estágio, seja com um, um estágio voluntário, né, ou, por exemplo, nos primeiros anos aí que a gente tem a nossa carteira de trabalho, através de um líder sindical que faz um papel excelente nesse sentido, de apresentar ali o que é direito e o que é dever do trabalhador, tá bom? Geralmente associam muito mais ali os seus direitos do que os seus deveres, tá bom? Na minha concepção, né, pelo menos eu verifiquei isso na minha vida laboral, é muito mais abordado aí os direitos do que os deveres dos trabalhadores, tá bom? Então vamos por etapas aqui, falando ainda sobre essa quantidade de números de acidentes. Nós verificamos, por exemplo, que 441 mil foram os famosos acidentes típicos, aquele que tem relação direta, né, com o acidente de trabalho. Esses dados que a gente está apresentando, ele ainda é do ano de 2018, né, da Previdência Social, que é o número mais atual, né, em relação àqueles acidentes de trabalho. Então, 20 mil acidentes são considerados somente as doenças do trabalho, né, que elas geralmente aparecem aí após um determinado período, né? Então, a gente fala sobre os acidentes de trabalho, ele também existe uma equiparação, né, no caso de doença do trabalho. Após o acidente, o trabalhador ele pode desenvolver uma doença, ou naturalmente ele pode desenvolver uma doença ao longo do processo laboral, como é a perda de audição, por exemplo. A perda de audição, ela também existe a necessidade, né, de ser comunicado ali ao INSS, justamente por causa da perda auditiva, isso torna uma doença e eu preciso investir em equipamentos, né, e campanhas para que não ocorra tanto adoecimento, né, como a perda auditiva, ou a perda da capacidade respiratória, ou ainda outras doenças, né, como que são consideradas, né, as inflamações aí das regiões musculoesqueléticas, né, tendinite, bursite, as hérnias de disco, né, que são comparadas aí são equiparadas às lombalgias, né, e geralmente esses acidentes, né, essas doenças do trabalho, elas são equiparadas ao número de acidentes também.
Nós tivemos também 88.742 casos de acidentes de trajeto, que é aquele acidente no qual ele é considerado acidente de trajeto no momento que o trabalhador sai da sua casa para o local de trabalho ou o retorno também do seu trabalho para a sua casa. Esse acidente de trajeto, que antigamente era chamado de acidente de percurso, é porque ele segue a rota ali do trabalho, então ele é considerado um acidente justamente porque existe uma conexão aí do ato, né, uma interpretação jurídica, no qual o trabalhador ele sai de casa para prestar um serviço, portanto ele está a serviço da empresa, tá bem? E aí eu achei um gráfico muito interessante também, da contabilidade de acidentes de trabalho no ano de 2015, tá? Então nós falamos até agora sobre o ano de 2018, apesar de a gente estar aí bem defasado, né, há 5 anos praticamente, né, do ano de 2015, que nós não temos mais esses dados, né, de maneira tão fácil aí para a gente abordar no site do governo federal. Mas no ano de 2015 nós tivemos aí aproximadamente 19% dos casos de acidente são voltados para a região dos dedos, aproximadamente 117 mil. A região dos pés, né, 39 mil acidentes, né, cerca de 6,4%. Né, afinal de contas, tudo que sobe tem que descer, né, é uma lei da gravidade. Então, o objeto pesado, né, a partir do momento que você está manuseando ele, se ele vir a cair, ele pode atingir os pés. Nós temos ali 5,9%, né, quase próximo ali da região dos pés, que é o acidente voltado para as mãos, né, exceto ali dedos, né, quando a gente fala sobre mão, é uma divisão anatômica que nós temos, né, o metacarpo, que é a região da palma da mão e o dorso da mão, e as suas extremidades ali são chamados artelhos ou dedos, basicamente. Né? Então, quando a gente fala aí sobre acidentes na mão, também nós temos aí 36 mil, né, algo em torno de 5,9%. A região do joelho, né, que não deve ser muito relacionado ao acidente, mas pode ter uma conexão direta com uma osteoartrite, uma osteocondrose, né, ou simplesmente uma degeneração do joelho, seja pelo período que o trabalhador ele passa em pé, ou às vezes também pelo período que ele passa trabalhando ajoelhado, né? Nós temos situações aí como o trabalhador de serralheria, de manutenção, que ele necessita ficar ajoelhado, seja pelo trabalho, né, ou agachado, justamente por causa do seu trabalho, do seu processo laboral. Nós temos ali a região dos ombros também, né, em torno de 2%, né, 2,7%, algo em torno aí de 17 mil acidentes, né, das partes do corpo mais atingidas por acidente. Então, quando a gente apresenta, né, esses indicativos, aí observem que ele é bem detalhista nesse sentido, né, no qual a gente poderia abordar, né, vamos imaginar assim, se a gente poderia abordar até através de uma questão estatística ali, uma curva ABC, né, pegar os 3 primeiros itens, dedo, pé e mão, você certamente, aí, o trabalhador, o técnico em segurança do trabalho, ia conseguir uma redução aí de aproximadamente quase 30%, né, falando justamente por atender a questão do acidente de trabalho. Então, quando a gente fala em trabalhar com prevenção, nós trabalhamos aí com ênfase, né, de atender a quantidade maior de acidentes. Não falando que as outras partes não são importantes, mas que se você consegue uma redução de 30% de acidentes, isso já é um dado estatístico bastante relevante no que diz respeito à segurança do trabalho. E aí nós temos alguns casos, né, das ações que a gente pode abordar em saúde e segurança do trabalho, né? Nós temos em média, né, esse é ele é um número real, de 410 mil acidentes de trabalho por ano. Né? Lá no ano de 2018 nós tivemos aí 770 mil acidentes aproximadamente, mas em média nos últimos 10 anos nós tivemos 410 mil acidentes de trabalho. Que matam cerca de 3 mil brasileiros e custam 32 bilhões ao país. É dinheiro meu, dinheiro seu, dinheiro do contribuinte, dinheiro de quem
de quem paga imposto. Então, quando a gente fala sobre essa quantidade de dinheiro, né, 32 bilhões, né, é praticamente aí um orçamento gigantesco, né, que poderia ser utilizado através de ações educacionais na TV, no rádio, através de campanhas abrangentes voltadas à prevenção de acidentes de trabalho. São números certamente macabros que retratam o descuido de boa parte do empresariado. Então, muitos empresários, muitos donos de empresa, como eu já falei isso diversas vezes em sala de aula, geralmente o empresário, o empreendedor, ele monta a empresa, depois ele corre atrás para saber o que ele tem que fazer do que diz respeito à segurança de segurança e saúde do trabalho com seus funcionários. Ele vai saber da existência das NRs quando ele recebe uma auditoria, uma fiscalização do Ministério do Trabalho. Ele pensa em contratar toda a mão de obra dele, eletricista, auxiliar de produção, mecânico, e depois, lá em último caso, ele pensa no técnico em segurança. Muitas vezes ele acaba contratando somente porque existe uma obrigatoriedade da contratação desse profissional de segurança do trabalho. Mas ele esquece, né, de buscar orientação, né, seja no Ministério do Trabalho, seja através de um sindicato de técnicos em segurança, ou de simplesmente ouvir os trabalhadores para levantar os problemas que estão ali relacionados àquela empresa, àquela indústria. Verifica-se que há uma grande quantidade também de acidentes que ocorrem porque eles são provocados pelo próprio trabalhador. Como eu falei da questão do erro humano, existe a possibilidade aí dos acidentes serem ocasionados por imprudência, negligência e imperícia. A gente vai falar um pouquinho mais disso na próxima aula, mas a gente abordou bastante essas questões relacionadas à imprudência, imperícia e negligência, porque o trabalhador ele esquece ou ele deixa ali, em último caso, né, a sua prudência, ele deixa de agir com perícia, ele acaba assumindo os riscos, né, daquela situação e não coloca a sua vida, não pensa na sua família, não pensa nas pessoas envolvidas ali e acaba assumindo a responsabilidade pelos seus atos. Tá? Então, quando a gente fala sobre a necessidade aí de trabalhar com campanhas educacionais, nós precisamos lembrar, acima de tudo, que nós estamos falando sobre um trabalhador. Esse trabalhador ele é um ser humano e o ser humano ele é inerente à falha. Tá? Ele vai falhar, ele vai errar em algum momento da sua vida, seja através das conduções ou seja também através dos julgamentos. Então, eu preciso sempre trabalhar com educação, com ações educativas em saúde e segurança do trabalhador, buscando exclusivamente a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Nós temos o caso, então, as empresas aí realizando, né, têm realizado cada vez com maior frequência ações de saúde e segurança do trabalho. E as principais campanhas, elas estão voltadas para a educação e a sensibilização dos funcionários, transmitindo conhecimento sobre a sua segurança e a saúde do trabalhador. Então, eu já dei vários exemplos com vocês em sala de aula, né? Quando a gente acaba vendo aqui a famosa fita amarela ou faixa zebrada que a gente acaba vendo aí após a ocorrência de um acidente, ou do momento em que que outros trabalhadores estão realizando um trabalho de manutenção, nós temos como hábito, né, como brasileiros aí que somos, a gente olha aquela fita, né, não se preocupa em saber quem colocou aquela fita, e em muitos casos, alguns trabalhadores passam por baixo da fita, justamente porque a fita está no meio do caminho dela, né, então é uma falta de preocupação muito grande com a sua própria vida. E além dessa questão educacional, eu preciso a sensibilização daqueles funcionários. E a gente vai abordar, nesse caso aqui, como sensibilizar os funcionários perante as questões de segurança e saúde do trabalhador. Não basta apenas as empresas investirem em campanhas de conscientização, como também o trabalhador deve ter a consciência de que trabalhar com saúde e segurança é saber trabalhar. Então, quando a gente fala sobre campanhas educacionais e ações educacionais,
eu preciso não somente investir, né, em contratação de grandes empresas para fazer essa conscientização, mas o próprio trabalhador ele necessita ter a consciência que ele deve trabalhar e saber trabalhar com segurança. Quando a gente fala então sobre ações educativas, né, a conceituação, a definição sobre ações educativas é o fluxo contínuo de informações, trocas de ideias, experiências em determinadas áreas afins, para um determinado grupo de pessoas ou com o objetivo de ajudar ou prevenir sobre algum tema. Então, eu vejo aqui na imagem, por exemplo, o médico apresentando ali questões sobre qualidade de vida ou sobre a saúde, né, na mulher ou saúde do homem. Então, ele pode ser realizado para um grande público ou para um grupo restrito, porque a gente está trabalhando com qualidade de vida, porque essa qualidade de vida, essa informação, ela favorece que o trabalhador atue com maior segurança, justamente porque ele irá realizar esse trabalho de maneira mais assertiva possível. Então, a troca de ideias, experiências, né, ações educativas são um fluxo contínuo de informações. As campanhas, elas geralmente devem atender essas três práticas aqui. As campanhas têm o objetivo de divulgar o conhecimento e auxiliar na educação da segurança, visando desenvolver a consciência dos trabalhadores. Então, deve engajar aí esforços, né, no sentido de eliminar acidentes, criar uma atitude de vigilância, né, então o ato de atuar em vigilância, né, sempre atento às condições de trabalho e às possíveis repercussões de um acidente, reconhecer também as condições e práticas que podem desencadear um acidente de trabalho. Então, qualquer campanha educacional ela deve atender esses três princípios: esforços para eliminar o acidente, criar uma atitude de vigilância e reconhecer, né, que nós temos algumas condições de trabalho ou atos inseguros dos trabalhadores que podem desencadear um acidente devido, né, à falta de consciência daqueles trabalhadores. E aí eu vou citar alguns tipos de campanha, né, para a gente passar aí na próxima aula, né, além da campanha nós temos os seminários que a gente vai abordar na próxima aula. Mas quando eu falo em campanhas, eu falo ali, por exemplo, as campanhas mais comuns, né, voltadas à segurança do trabalho. São as campanhas de segurança voltadas à prevenção de acidentes, são as CIPATs, né, como eu falei isso também lá no início, né, o papel da realização da CIPAT é da CIPA, mas o técnico em segurança do trabalho dá o suporte para a realização desse evento, de caráter obrigatório. Vamos sempre lembrar que é obrigatória a realização da CIPAT também. A campanha quanto ao uso dos EPIs, e não é simplesmente fornecer o EPI, né, escrever na ficha e deixar lá um cartaz, né, um folder, né, sobre segurança do trabalho. A campanha com a utilização dos EPIs, ela pode ser realizada aí no dia a dia, né, ou uma semana específica para falar sobre a perda de audição, falar sobre os cuidados, né, da perda de audição. O técnico de segurança ele vai ter uma atuação multiprofissional, então ele pode fazer parceria ali com o médico do trabalho, com o fonoaudiólogo, com o psicólogo, com o fisioterapeuta, com assistentes sociais, com outros profissionais, né, enfermeiros, técnicos de enfermagem, para que eles atuem, né, de maneira contributiva, de maneira participativa com a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Algumas outras campanhas que a gente pode abordar ali são as campanhas sobre a famosa IST, né, atualmente chamada de IST, né, as infecções de sexualmente transmissíveis, entre elas a AIDS, ocasionadas aí pelo vírus do HIV. Quando a gente fala sobre as ISTs, né, as infecções sexualmente transmissíveis, elas substituíram aí as doenças sexualmente transmissíveis, porque foi levado em consideração que nem toda doença, né, sexualmente transmissível, ela se relaciona somente através do ato sexual, mas a própria infecção sexualmente transmissível, ela pode ser ocasionada por outros fatores, né, além do ato sexual.
quando a gente fala sobre a campanha da AIDS, né, existe uma prerrogativa aí que é abordada na, na norma regulamentar número 5, né, que ela fala ali sobre a norma regulamentadora número 5, que fala sobre a necessidade de pegar um dia específico ao longo dos 365 dias do ano para abordar a questão do HIV, da AIDS, tá bem? Nós temos aí também a campanha de antitabagismo nas empresas, né, que fumar pode provocar uma morte lenta e dolorosa, como aparecimento de câncer na região da traqueia, da garganta, na boca. Então, a campanha antitabagismo das empresas, campanhas sobre o cuidado do trânsito, né, como a gente falou aqui do Maio Amarelo, por exemplo, ou campanhas para orientação e ações educativas sobre o uso do cinto de segurança. Então, só aqui a gente teve aí, por exemplo, né, aproximadamente 5 ou 6 ideias de o que pode ser realizado em campanhas educativas em saúde e segurança do trabalhador. Nós temos ainda a necessidade de trabalhar sobre assuntos que são pouco usuais da gente verificar, né? É um caso aí da hanseníase, que é uma infecção de pele, né, provocada aí por um bacilo, né, no qual a gente dificilmente vocês vão ouvir alguma coisa do gênero, né, na grande mídia, né, muito dificilmente a gente vai observar essa situação, mas a própria hanseníase, ela, vulgarmente falando, né, é uma infecção de pele, né, que ela recebe um outro nome aí como a lepra, né, que é muito mais comum a gente observar isso aí através de relatos de estudos ou na própria Bíblia, né, o próprio livro sagrado ali, ele traz algumas orientações quanto à hanseníase. Como eu falei, é uma doença infecciosa crônica, né, que atualmente ele é curável, mas ela pode provocar lesões de peles e até danos ao sistema nervoso, né? Antigamente ela era conhecida como lepra, e ela afeta aí principalmente a pele, os olhos, nariz e os nervos periféricos. E lembrando que ela é altamente contagiosa, tá bem? Nós temos ainda a necessidade de trabalhar com outras campanhas, né? Entre elas, nós temos aí a campanha do PPRA, né? Do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que são abordados diversos itens de segurança e saúde do trabalhador. E por último ali, menos importante, né? Não menos importante, o PCMSO, que vai trabalhar com programas de ações voltadas à própria saúde. E um ato de saúde e segurança do trabalho, né, que pode ser considerado aí como um ato de saúde ocupacional, é uma campanha de doação de sangue, né, a doação de sangue, doe vida, porque você, a partir de uma bolsa de sangue, você pode aproximadamente aí salvar mais 20 vidas, né, de pessoas que precisam, né, seja independente das épocas aí do ano, né, mas você deveria, né, todo mundo deveria aí de uma maneira usual fazer a doação de sangue para que isso auxilie, né, na promoção da sua saúde e também no ato aí de você ajudar outras vidas, tá bem? Lembrando que para doar sangue você precisa ser maior de 18 anos, tem que ter acima de 50 quilos, precisa ter ali uma condição boa de saúde, né? As mulheres, elas podem doar sangue durante 3 vezes no ano e o homem 4 vezes ao ano, né? Isso é uma regra, né, que é aplicada aí pelos hemocentros, e acima de tudo, né, ter a vontade, né, ter a responsabilidade de doar sangue. Sendo assim, a gente chega ao final dessa aula, né, falando aí sobre um pouquinho sobre as campanhas. Na aula que vem vamos falar um pouquinho sobre os seminários aí de saúde e segurança do trabalho, de maneira a abordar as ações educacionais. E quando a gente chega ao final dessa aula, né, eu sempre apresento esse slide aí, desejando um obrigado e até breve. Deixo o meu e-mail de contato, estou no grupo do WhatsApp de vocês, podem entrar em contato comigo sempre que necessário, tá bem? Eu agradeço a todos que acompanharam essa gravação dessa aula remota, a você que está ouvindo essa aula através do nosso canal aqui no YouTube, eu agradeço vocês também, espero que estejam todos bem e que a gente possa
participar dessas aulas presenciais muito em breve, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula.